Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Permaneça com sua Bíblia aberta, mas eu quero convidá-lo a orarmos mais uma vez. Que nessa oração possamos suplicar ao Senhor, para que Ele com poder e graça possa ministrar essa palavra ao nosso coração. E o Espírito Santo, Ele é poderoso para falar conosco essa noite. Ele fala por meio da Sua palavra. Pai querido, nós queremos nos quedar aos Teus pés. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor seja gracioso para conosco. Fale com os Teus filhos essa noite. O nosso coração anseia ouvir a Tua voz. Ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conceda a iluminação, nos conceda entendimento, para que então possamos render graças ao Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa tomar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, e que toda a honra, ó Deus, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, você já percebeu que há momentos na nossa vida em que parece que toda a história, toda a nossa vida passa diante dos nossos olhos como um flash? Eu acho que é inevitável passarmos por momentos assim. E nesses tempos que temos vivido, esses tempos de pandemia, é muito comum encontrarmos pessoas amedrontadas, vivendo em desespero. Mas as situações da vida, principalmente as adversidades, nos convidam a ficarmos sempre mais reflexíveis a respeito da nossa própria vida. E a conclusão que a gente vai chegando é que a nossa vida está passando velozmente. E quando nós olhamos para este salmo, há algumas informações interessantes aqui. No título aí na sua Bíblia vai dizer que é a oração de Moisés, o homem de Deus. Interessante que esse é o único salmo que tem como autoria Moisés. Mesmo ele sendo um escritor extremamente habilidoso, porque nós nos lembramos que ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas é interessante também que o texto nos diz que é uma oração. E quando nós falamos de Moisés, nós estamos falando de um homem com experiência com Deus. Esse homem que viveu 120 anos,
E a palavra nos diz, com os 120 anos com muito vigor, seus olhos não haviam se escurecido. E nós podemos até mesmo fazer algumas divisões em termos de tempo de vida de Moisés. Os 40 anos de preparo, sendo preparado para ser um faraó. Os 40 anos de peregrinação, né, lá no deserto, constituindo a sua família. O tempo que ele fica peregrinando com um povo no Êxodo, 40 anos. E a gente pode lembrar de tantas histórias, quantas coisas Moisés viveu. Então, quando nós olhamos para o Salmo de número 90, nós precisamos ter em mente que essa é uma oração de um homem experimentado. Um homem que foi forjado no deserto da vida. Mas esse Salmo nos convida a refletir sobre coisas profundas, sobre coisas tremendas. E a primeira coisa que nós podemos tirar como lição aqui nesse Salmo, está no versículo 1 e o versículo 2, eu peço que você olhe atentamente. Nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Uma das coisas magníficas que nós encontramos aqui nessa oração é uma real compreensão acerca de quem Deus é. Esse salmo nos convida a todo momento a pensarmos sobre realidades que nós não podemos esquecer. Realidades que nós jamais podemos esquecer. E a primeira realidade aqui nos diz a respeito de quem é Deus. A palavra nos diz que Deus aqui, Ele é um refúgio eterno para o seu povo. É o amparo, é o abrigo, é a fortaleza, é aquele que dá a segurança para os seus filhos. E esse Deus, Ele é eterno, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o preservador. E a primeira coisa que Moisés contempla nessa oração é acerca de quem Deus é. Deus, Ele é o refúgio para o seu povo. Ele é de geração em geração o refúgio, a segurança, a fortaleza para esse povo. Eu tenho certeza que ele começa a se lembrar de quantas e quantas vezes Deus havia cuidado do seu povo. Nós estamos falando de um homem experimentado. E eu penso Moisés escrevendo essa oração, esse salmo, por volta lá dos seus 120 anos. Tempo esse que ele é convidado para refletir sobre a sua vida, sobre toda a sua história. Um momento em que a sua história está passando diante dos seus olhos como um flash. E ele tem a real compreensão de quem Deus é. Deus é o refúgio eterno para o seu povo, de geração a geração. Ele era o Deus dos antepassados, era o Deus que estava cuidando do seu povo ali, era o Deus que seria o Deus da geração futura. E a pergunta que eu faço para os queridos é o seguinte: nós temos a real compreensão, a clareza de quem é o Deus que nós servimos? É muito comum vermos pessoas desesperadas pelas circunstâncias da vida. Em meio às aflições, muitas vezes nós somos conduzidos assim por causa do nosso coração pecaminoso, por causa da nossa natureza. Nós perdemos a dimensão de quem é Deus. Mas as Escrituras, de uma forma corrente, costumeiramente nos convida a pensar sobre quem é esse Deus que nós servimos. Ele é um Deus que é eterno, porque Ele é um Deus que é o Criador. Ele é o Deus que é refúgio. A linguagem dos salmistas, né? Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. É o Deus que você pode contar sempre. É o Deus que você pode encontrar abrigo seguro. Ele é o Deus eterno. Essa é a primeira lição que essa oração nos ensina, que esse texto traz ao nosso coração. Mas esse salmo não nos fala somente a respeito de quem Deus é. Eu costumo dizer que quanto mais nós enchemos o nosso coração, a nossa mente, dessa realidade sobre quem Deus é, mais vai caindo a ficha
a respeito de quem nós somos. E Moisés deixa bem claro isso aqui nessa oração. Ele diz o seguinte no versículo de número 3: Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nós encontramos aqui expressões falando sobre o quanto a vida do homem é breve, o quanto a vida do homem é transitória, o quanto tudo que diz respeito à nossa vida é passageira e está passando de uma forma extremamente veloz. Hoje eu passei um dia muito gostoso, conversando com alguns amigos, lembrando coisas da infância. E a conclusão que a gente vai chegando é o seguinte: a nossa vida está passando rápido demais. Nós lembramos de coisas assim que aconteceu há 20 anos atrás, e a sensação é que essas coisas parecem que aconteceram ontem. Nós estamos já nos assustando porque 2020 já está daqui a pouquinho acabando. A nossa vida está passando velozmente. E esse salmo nos convida a pensar sobre a brevidade da nossa vida. O quanto tudo que diz respeito ao homem é transitório. Se nós temos a real compreensão de quem é esse Deus que nós servimos, esse Deus que é refúgio eterno para o seu povo, meus queridos, nós somos automaticamente convidados a pensar sobre a brevidade da nossa vida. Se o nosso Deus, por um lado, é eterno, tudo que diz respeito a nós é transitório, é passageiro e passa rápido demais. Eu não sei se você já foi convidado a um tempo de reflexão esse ano. Creio que sim. Diante desse cenário caótico que está aí fora, tão assustador, talvez muitas vezes você foi convidado a pensar sobre a brevidade da vida, a pensar sobre o quanto nós somos frágeis. Mas o nosso Deus, Ele permanece forte. Enquanto a nossa vida é breve, o nosso Deus é eterno. Enquanto a nossa vida está passando velozmente, o nosso Deus é aquele que tem todo o poder e Ele mesmo ordena aos filhos dos homens, aos homens, para que eles possam retornar ao pó. Olha só quantas informações esse texto também traz a respeito sobre quem nós somos. Meus queridos, quando nós olhamos para a nossa estrutura, quando paramos para pensar sobre quem nós somos, a única conclusão que nós precisamos chegar é que nós somos pó, que a nossa vida é passageira, que tudo está passando velozmente, que tudo que diz respeito ao homem é transitório. Nós temos a informação aqui nessa oração a respeito de quem é Deus. Nós já aprendemos que Deus é o Deus que é o refúgio eterno para o seu povo. Nós aprendemos aqui nessa oração a respeito da nossa vida. Nossa vida é transitória. Tudo passa muito rápido. Talvez quantas pessoas pensaram o seguinte: olha, eu vou curtir esse domingo. Vou viver, vou me alegrar com a minha família, com os meus amigos. Mas talvez muitos não conseguiram chegar ao findar desse dia. Talvez muitos não tiveram a oportunidade, o privilégio de viver esse dia. E todas essas coisas demonstram claramente a nossa fragilidade. Há uma outra coisa importante nessa oração, ao qual nós somos convidados a refletir também. O versículo de número 7 nos diz assim: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados.
Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera? Segundo o temor que te é devido. Uma outra compreensão que Moisés tem aqui, meus queridos, é a respeito de um Deus, nós já aprendemos isso, que é um Deus que é eterno, um Deus que é um refúgio eterno para o seu povo. Ele tem a clareza nessa oração aqui, que o homem tudo diz respeito ao homem é transitório, a vida do homem passa muito rápido, tudo é passageiro, mas ele tem uma real compreensão aqui acerca da ira de Deus. Mais de uma vez ele vai tocando nessa temática, nessa oração, a respeito da ira de Deus. Eu costumo dizer, meus queridos, que há muito crente que não tem sequer uma ideia correta acerca da ira de Deus. Mas quando nós não temos uma real clareza a respeito da ira de Deus, tampouco nós poderíamos valorizar a graça de Deus. É por isso que muitas pessoas têm tratado a graça de Deus como uma graça muito barata. Tem tratado as coisas de Deus de uma forma muito desleixada, porque não tem nenhuma clareza acerca da ira de Deus. Lembra que eu falei sobre as etapas da vida de Moisés? Se você pudesse perguntar a um homem vivenciado, experimentado, um grande líder que liderou um povo de coração duro, um povo obstinado, esse era Moisés. E ele pôde ver várias e várias ocasiões um Deus que estava irado contra o seu povo. Nós temos a informação das Escrituras que Moisés morre com 120 anos. Eu creio que um dos episódios, pelo menos para mim, quando eu leio, que nos deixa mais encafifados, foi aquela situação em que o Senhor ordena Moisés a subir ao monte. E o Senhor mostrando toda a terra que ele havia prometido e que ele daria aos filhos de Israel. Mas ele diz para Moisés assim: Moisés, você não entrará nessa terra. Tudo isso porque Moisés não havia santificado o Senhor, quando o Senhor havia ordenado: olha, falai a rocha, e dela sairá água para esse povo. Mas movido ali por um povo murmurador, ele fere a rocha 2 vezes e não glorifica o Senhor com aquela atitude. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Se há um homem que poderia dizer a respeito de um Deus irado, esse era Moisés. Mas Deus tem nos agraciado tanto, tem derramado tanto, de uma forma tão abundante o seu amor para conosco, que nós nunca paramos para pensar a respeito da ira de Deus. E quando nós falamos sobre a ira de Deus, nós pensamos que é algo que ficou apenas restrito lá ao Antigo Testamento. Refere-se apenas ao povo da antiga aliança. Mas não. Você já leu a epístola de Paulo aos Romanos? No capítulo 1 ele começa falando a respeito da justiça de Deus que se revela no Evangelho. Ele começa a falar que o Evangelho é o poder de Deus. E verdadeiramente é, porque pode transformar a vida de homens, salvar pessoas, conduzir pecadores à eternidade, algo que não é transitório. Mas Paulo tem a real clareza a respeito da ira de Deus. Romanos 1, versículo 18, ele começa a dizer: a ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a impiedade. E há muitos crentes imaturos que pensam o seguinte: olha, Deus sim, Deus está irado, mas Deus está irado contra os pecados. Tolice, meus queridos. Deus, ele se ira contra o pecador. É por isso que o pecador, ele carece da graça, da misericórdia, e é necessário
arrependimento dos seus pecados. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 11, após Paulo ter falado sobre todas as doutrinas da graça ali, falado a respeito da justificação, você viu a expressão, a doxologia, o louvor que é entoado por ele, quando ele começa a dizer, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do poder de Deus. Quem conheceu a mente desse Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem poderia dar a ele para que ele venha a ser restituído ou recompensado? E ele diz, porque dele e para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Sabe por que ele pode falar esse hino de louvor, de exaltação ao Senhor? É porque ele ponderou acerca da ira de Deus e como Deus foi gracioso e misericordioso para com o seu povo. É exatamente isso que Moisés está nos convidando a refletir nessa oração. Esse Deus que é eterno, que é o refúgio eterno para o seu povo, é um Deus que também se ira contra o pecador. E Moisés viu várias vezes a expressão, a face de um Deus irado. Você se lembra de quantas vezes Deus queria destruir o povo e Moisés intercede o Senhor pelo povo? A gente viu o que a ira de Deus fez. Toda aquela geração foi consumida no deserto. Não entraram na terra da promessa. Salvo Josué e Calebe. Tudo isso por causa de um Deus que estava irado contra o seu povo. E nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos sempre ter essas coisas em mente a respeito da eternidade, acerca de quem Deus é. E quanto mais nós temos clareza a respeito de quem Deus é, nós vamos enxergando a respeito de quem nós somos. Constantemente, irmãos, nós provocamos a ira de Deus, nós desobedecemos a Deus, nós temos dura cerviz. E somos totalmente carentes da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Mas Deus tem sido tão gracioso, que muitas vezes nós só temos encontrado diante de nós um Deus muito amoroso, muito bondoso. Mas nós precisamos ponderar seriamente a respeito de um Deus que está irado. E Moisés nos ensina a respeito disso. Ele vai dizendo assim, versículo de número 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Sabe qual o grande problema do pecador? É que ele está diante de um Deus que prescruta todas as coisas. A grande problemática da natureza humana é que é uma natureza pecaminosa. E cada uma das nossas ações, cada um dos nossos atos, seja elas boas ações ou os nossos pecados, sempre estarão diante dos olhos do Senhor. O Senhor é aquele que, com o seu olhar, expõe os nossos pecados ocultos. Aquele que nós guardamos as 7 chaves. Aquele que você pensa que ninguém pode descobrir. O seu Deus prescruta todas as coisas e os seus pecados sempre estará diante dos olhos do Senhor. E Moisés tem essa certeza. Mas será que nós temos essa certeza? De que cada uma das nossas ações, cada um dos nossos pecados está passando diante dos olhos do Senhor? Meus queridos, se nós tivéssemos essa real clareza, talvez nós viveríamos de uma forma diferente diante do Senhor, com mais temor e tremor. Eu me lembro que certa feita, um adolescente, em uma aula de escola dominical, ele disse assim para mim: meu irmão, eu acho que seria bom se o pastor estivesse ao nosso lado todos os dias.
Eu disse, por que pastor está ao seu lado todos os dias? Não, porque assim a gente não ia vacilar tanto, né? A gente não ia pecar tanto assim. Eu falei, meu querido, ao seu lado está alguém que é maior do que qualquer pastor. Há um Espírito Santo que habita dentro de você. Há um Deus que tudo vê. Ah, meus queridos, se nós pensássemos sobre isso a cada momento da nossa vida, que há um Espírito que é santo, que habita em nós, há um Deus que nos vê de uma maneira que ninguém vê, que sonda aquilo que é impossível para o homem, um Deus que nos esquadrinha, um Deus que nos conhece, um Deus que ainda que os nossos pensamentos nem chegaram à nossa mente, Ele já conhece, um Deus cujas nossas palavras ainda nem chegou aos nossos lábios, e Ele já conhece todas as coisas. Nós viveríamos uma vida com temor diante desse Deus. E esse homem experimentado, ele está pensando sobre tudo isso nessa oração. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabe-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E quando nós falamos de ira, interessante que muitos crentes dizem o seguinte, olha, a Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. E eu penso assim, meus queridos, seria quase impossível para nós irarmos e não pecarmos, porque a nossa ira nunca é uma ira santa, nunca é uma ira justa, mas a de Deus é. É desse Deus que é eterno, a sua ira sempre é uma ira justa e uma ira santa. E Moisés tem a real clareza disso. Ele expõe isso nessa oração. É por isso que ele está falando que o tempo da nossa vida está passando rapidamente, e cada vez que o tempo vai passando, a vida se torna mais complexa, repleta de dificuldade. Nós estamos diante de um Deus que é eterno, um Deus que prescruta todas as coisas, mas olha a nossa natureza, olha como nós temos vivido. Nós estamos falando de um homem está falando sobre brevidade de vida e viveu 120 anos. Nós temos relatos na Escritura de homens como Metusalém, que viveu 969 anos. Mas qual é a problemática disso tudo, pastor? O pecado. Gênesis capítulo de número 6, a gente vê a corrupção do gênero humano, o aumento da iniquidade. Antes do capítulo 6, a gente vai vendo assim, olha a genealogia dos homens que viveram tantos e tantos anos, homens que andaram com Deus, mas aí vem o pecado, aumenta cada vez em números terríveis, e o próprio Deus diz que a vida do homem seria breve, e a conclusão que Moisés chega a respeito da vida do homem, é que ela é uma canseira, ela é complexa. Você imaginou Moisés falando sobre isso, num tempo final da sua vida? Lembrando de toda a história, de toda a trajetória, de quantos embates, de quantas vezes que ele teve que interceder em relação àquele povo. E ele com 120 anos, ele olha e diz o seguinte, olha, a vida é muito complexa, vai se tornando algo cansativo. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, pastor, as coisas estão melhorando. Eu vejo para esse mundo esperança. As coisas estão melhorando. Meus queridos, as coisas não vão melhorar. Pois a palavra de Deus precisa se cumprir, e ela está se cumprindo. Cada vez mais está se aumentando a iniquidade. O amor de muitos está se esfriando. É necessário que a igreja do Senhor se desperte e pregue o Evangelho, porque o Senhor está às portas. E a vida está ficando cada vez mais complexa. Mas nós precisamos sempre ter em mente que nós servimos um Deus que é eterno,
e que sempre será o refúgio eterno para o seu povo. Olha só a petição aqui, que eu falo que é o auge, né, dessa oração. Versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha só que maravilha. Ao ter a clareza de que Deus é eterno, de que Ele é o refúgio eterno para o seu povo, ao ter a clareza que esse Deus, Ele fica irado com o seu povo, porque todos os pecados do povo estão diante dos olhos do Senhor, só algo que Ele precisa pedir, expressar aqui de uma forma veemente nesse salmo. E ele pede ao Senhor o seguinte: nos conceda um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias com o propósito, ou para quê? Com a finalidade de termos um coração sábio. Porque a sabedoria, irmãos, segundo a Escritura, é saber como viver diante desse Deus. A sabedoria nos convida a pensar e refletir sobre a grandeza de Deus, a santidade de Deus. E então, de posse da sabedoria, saber viver diante desse Deus. É você viver cada um dos seus dias, entendendo que cada momento, cada segundo da sua vida está passando diante do olhar escrutinador do Senhor. Nos faz lembrar daquilo que escreveu o sábio em Eclesiastes. Nós precisamos olhar para a vida, ver que a vida é breve, e a soma de tudo na nossa vida precisa ser temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque é isso que o Senhor há de requerer de cada um de nós. Aquele Deus ao qual as nossas obras, sejam elas boas ou más, sempre estarão diante dos seus olhos e serão julgadas. A sabedoria nos convida a viver de tal maneira a agradar a esse Deus. Será que temos sido sábios? Meus queridos, se eu tenho a compreensão de quem é Deus, que Deus é eterno, que Deus é santo, que Ele se ira contra os pecados, mas se eu vivo como se Deus não existisse, como se eu não tivesse que prestar nenhuma contra Ele, não há sabedoria nenhuma em mim. Mas se eu vivo cada um dos meus dias de uma forma sábia, sabendo o Deus que eu sirvo, sabendo diante de quem eu estou, eu vivo cada momento da minha vida para a glória desse Deus. Em cada dimensão dessa vida, eu vivo para a glória do Senhor. Nós aprendemos mais nessa oração. Moisés nos diz assim no versículo de número 13: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Olha só o que Moisés está pedindo ao Senhor. Ele não quer mais viver a angústia de viver os seus dias diante de um Deus irado. É por isso que ele clama para que o Senhor pudesse o saciar com a benignidade, com a sua bondade, a fim de que eles pudessem ser saciados disso, da bondade do Senhor, porque esse povo foi afligido por longos anos. E se você perguntasse assim: Moisés, por que vocês foram afligidos por tanto tempo? Por que vocês suportaram tantas adversidades? Ele não teria nenhuma dificuldade, como ele já fez isso no Salmo aqui, dizer: olha, nós estamos vivendo diante de um Deus irado conosco, por causa dos nossos pecados. E é por isso que ele quer viver agora de uma maneira sublime diante do Senhor. Ele não quer mais experimentar o furor de Deus, mas ele quer ser saciado com a benignidade do Senhor. Ele não quer viver mais os tempos de adversidade. Ele quer experimentar a bondade do Senhor todos os dias. E ele conclui esse salmo no versículo de número 17, dizendo assim:
seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Às vezes a gente passa batido na leitura desse salmo e não pondera o que ele está dizendo aqui no versículo de número 17. O que seria o Senhor confirmar as obras das nossas mãos? Em outras palavras, seria tão somente a gente viver toda a dimensão da nossa vida para a glória de Deus. Meus queridos, e esse é um dos ideais da reforma. Quando falamos só lhe deu glória, significa que toda a glória precisa ser dada a Deus, mas também que nós vivemos toda a dimensão da nossa vida para a glória de Deus. É por isso que ele ora dizendo o seguinte: Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, com o propósito de nós alcançarmos um coração sábio. Pois tendo um coração sábio, sabendo quem o Senhor é, sabendo que o Senhor se ira com os nossos pecados, com as nossas ações pecaminosas, nós então, por causa dessa sabedoria que o Senhor há de nos dar, nós vamos viver toda a dimensão da nossa vida, a fim de que todas as nossas obras, todas as nossas ações redundem em glória ao Senhor. Esse era o propósito de Deus ter escolhido uma nação. Esse é o propósito ao qual Deus nos escolheu para sermos filhos. Esse é o propósito da igreja, irmãos, aqui na terra, viver para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida, vivermos a fim de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso tem implicações, irmãos, profundas na nossa vida. Quando a gente tem um coração sábio, imagine você, dona de casa, você vai ser a melhor dona de casa, porque tudo que você faz lá é para a glória de Deus. Você, pai, você vai ser o melhor pai para os seus filhos, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Você, mãe, vai ser a melhor mãe, a melhor esposa, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Os filhos honram os pais, porque a forma dele viver precisa ser para a glória de Deus. Você é o melhor funcionário, você é o melhor na sua escola, e a maneira de você viver é para a glória de Deus. Isso me faz lembrar do Sermão do Monte. Quando o Senhor Jesus diz aos seus filhos, aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, você precisa ser sal da terra e luz desse mundo, para que o mundo veja as tuas boas obras, ou seja, veja a tua vida, e possam glorificar ao vosso Pai que está nos céus. É assim que nós vivemos. Meus queridos, nós falamos aqui sobre realidades que nós não podemos esquecer. Esse salmo é um convite a pensar sobre realidades. E sabe por que nós devemos fazer isso? Porque costumeiramente a vida está passando diante dos nossos olhos como um flash. A nossa vida está passando de uma forma muito veloz. E o tempo de honrar o Senhor, glorificá-lo, o tempo de demonstrar as nossas obras, as nossas ações, é agora. Não é no vindouro. Que a sua oração essa noite seja: ó Deus, me ensine a contar os meus dias, que graciosamente o Senhor tem me dado, a fim de que eu possa alcançar um coração sábio, para que eu possa viver de tal maneira a glorificar o teu santo nome. Meus queridos, toda a situação que estamos vivenciando, esses dias eu vi algumas matérias, que em alguns lugares está chegando uma segunda onda de pandemia. Eu falo: Deus, o Senhor está nos ensinando muitas coisas. O Senhor está fazendo com que o seu povo levante os olhos e olhe para o Senhor. O Senhor está nos convidando a pensar sobre a fragilidade da nossa vida, a não colocar as nossas esperanças, as nossas expectativas no aqui e agora,
a pensarmos na eternidade, a ansiarmos por sua volta. Nós somos chamados a pensar sobre realidades essa noite. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Talvez durante essa mensagem, muitos flashes passaram diante de você. Esses flashes sempre vêm, eles sempre retornam. E quando isso acontecer contigo, quando você vê a sua história passando diante dos seus olhos de uma maneira muito veloz, clame ao Senhor para que Ele te conceda um coração sábio, para que você possa viver em todas as dimensões da sua vida para a glória do Senhor. Pai, nós vamos convidados a pensar nessa noite acerca de quem o Senhor é. O Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus criador, sustentador, preservador. E ao pensarmos, ó Deus, sobre a grandeza do Senhor, sobre o seu poder e a sua glória, sobre a tua santidade, pois o Senhor não tolera o pecado, nós somos convidados, ó Deus, a pensar sobre a brevidade da nossa vida. Ó Deus, nós somos convidados a pensar sobre essa triste realidade, que nós somos pó, que quantos os nossos pecados, ó Deus, trouxeram sobre nós a ira do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. E a nossa oração nessa noite é: ó Deus, sacia-nos com a tua benignidade. Nos conceda um coração sábio, para que possamos, ó Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, em meio a tantas adversidades, possamos viver cada dimensão da nossa vida para a glória do Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Abençoe os teus filhos, abençoe essa igreja. Ó Deus, que o Senhor possa inclinar o nosso coração a obedecermos a tua voz. Obrigado, ó Deus, por tua graça dispensada sobre nós, os teus filhos, no nome bendito de Jesus. Amém.